per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, uma semana depois de concluirmos o tempo de Páscoa com Pentecostes, com o qual a revelação de Deus se completa, a Igreja celebra a Santíssima Trindade, contemplando Deus como Deus quis se fazer conhecer. Se a gente fala de Deus de forma genérica, e olha que muita gente usa Deus de forma genérica, e parece que a palavra Deus serve para realidades completamente até contrárias uma à outra, né? Se Deus quiser, com a ajuda de Deus, queira Deus, e assim por diante. Nem sempre as pessoas usam no sentido de Deus tal como Deus se revelou. Tomemos cuidado, portanto. Nem todo mundo que tem a palavra Deus na ponta da língua está se referindo a Deus como Deus se revelou, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem muitas associações, seitas, organismos filantrópicos que usam o nome genérico de Deus. Até pessoas que não são cristãs também usam o nome Deus, e assim por diante. O Deus que na plenitude da revelação em Jesus Cristo se dá a conhecer como amor, como Pai, como Filho e, por último, enviando o Espírito. Esse mesmo Espírito faz a Igreja entender que Ele também é o mesmo Deus. Parece que quando se fala da Santíssima Trindade, a gente está falando de uma coisa complicada, complexa, como se a gente precisasse fazer uma ginástica cerebral para poder compreender o mistério. No passado, alguns pregadores que não se davam muito ao trabalho de catequizar o povo, contavam até uma história, a lenda de Santo Agostinho na beira do mar. E teria encontrado um menino que com uma concha fazia um buraquinho e depois ia lá e pegava a água do mar com a mesma concha e colocava no buraquinho. Só que a água fazia e se desaparecia na areia. Santo Agostinho teria perguntado a este menino o que é que ele estava fazendo, e o menino teria respondido: eu estou colocando o grande mar aqui dentro. E Agostinho teria dito: mas isto é impossível, o grande mar nunca vai caber dentro deste buraquinho. E o menino teria dito a Santo Agostinho: da mesma forma como o mistério de um só Deus em três pessoas jamais vai caber na tua mente. Aí muitos pregadores contavam essa história para dizer que a Santíssima Trindade era complicado e não dizia mais nada, só dizia o nome do Pai e a missa prosseguia. E todo mundo se dava por satisfeito, mas todo mundo voltava para casa sem entender o que é que tinha acontecido. Mal e mal se sabia os rudimentos do catecismo, e olha que o catecismo antigo tratava diretamente do mistério da Santíssima Trindade. Quando a gente olha os catecismos recentes, para crianças e para jovens, a gente procura a Santíssima Trindade e é sempre o mínimo do mínimo do mínimo. Me lembro que no catecismo antigo de perguntas e respostas se perguntava qual era o principal mistério de nossa fé, e a gente na ponta da língua tem que responder: é o mistério da Santíssima Trindade. Lembram? Quem viu esse catecismo de perguntas e respostas antigos deve lembrar. Aí perguntava-se: o que é o mistério da Santíssima Trindade? E a gente respondia: o mistério de um só Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois perguntava: o Pai é Deus? E a gente tinha que responder: sim, o Pai é Deus. Depois perguntava:
o Filho é Deus? E a gente tinha que responder, sim, o Filho é Deus. Depois perguntavam, o Espírito Santo é Deus? E a gente tinha que responder, sim, o Espírito Santo é Deus. Aí depois vinha aquela pergunta para tentar confundir, então são 3 deuses? E a gente tinha que responder, não, é um só Deus em 3 pessoas. E para a compreensão da catequese infantil, parece que aquilo ali bastava. Fazia de conta que depois de responder aquelas perguntas de cor, toda criança se tornava um teólogo em potencial, porque já sabia dizer quem era a Santíssima Trindade. Isso me faz recordar o meu tempo de seminário. Eu estudei filosofia e teologia no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Tínhamos um professor canadense, Padre André Moffat, inteligentíssimo. E ele gostava muito de fazer prova oral. E fazia algumas perguntas tipo pegadinha, só para ver se o aluno realmente estava por dentro do assunto. E ficou famoso lá no seminário a anedota de um colega de uma determinada turma, que chegou lá todo confiante para fazer a prova sobre a Santíssima Trindade. Aí o Padre André olhou para a cara dele e disse, rapaz, me explique a Trindade. E não disse mais nada, sentou e deixou lá o aluno falar. O seminarista todo empolgado falou, explicou as missões intratrinitárias, a procedência do Filho por geração, a procedência do Espírito Santo, do Pai, do Filho por expiração, citou Agostinho, fez um monte de coisas e sentiu assim o máximo, vou tirar 10. E o padre só fazia Quando ele terminou de falar um tantão e parou, o Padre André olhou para ele e perguntou, terminou, rapaz? Terminei, padre. Você explicou a Trindade, rapaz? Aí o seminarista, não fui eu não, viu? Foi um colega. Expliquei, padre. Aí ele fez assim, estendeu a mão e disse, parabéns, você é um herege. Mas foi só para aí mesmo, que eu disse, nem os teólogos explicam, como é que você vai explicar? Não estou querendo com isso dizer que vocês não devam estudar teologia e não devam aprofundar a fé da igreja sobre o mistério de um só Deus em 3 pessoas. Não é este o recado. É porque quando a gente ri um pouquinho, a gente esquece as dores. Não é assim? Quem ri esquece o próprio sofrimento. Então, quando o corpo está todo moído, a gente tem que provocar um pouco de risada. Mas parece que vocês não riem, parece que a piada foi contada em grego. O Theos, Kyrie eleisonimas. Pois bem, em Cristo, Deus começa a ser revelado como Pai. Só existe um Pai porque aquele Pai gerou um Filho. Alguém que nunca gerou um filho não é pai, não é mãe. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo começa a se referir ao Deus de Israel como o Pai, o Pai, o Pai, implicitamente já estava dizendo que este Pai era Pai porque tinha um filho. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Já se falava de uma relação, um vínculo de intimidade entre o filho e o pai. E já identificava a si mesmo como sendo o filho do Pai, que é Deus. Não é figura de linguagem, porque em muitas mitologias, em muitas religiões pagãs, os soberanos, os reis, eram também chamados de filho do Deus tal. Basta ver a história do Egito, a história da Pérsia e de tantos outros impérios pagãos da antiguidade. Alguns se achavam tão filhos da divindade que chegavam a dizer que eram a própria divindade encarnada. A história do Egito está cheio desses exemplos. Nosso Senhor, pelo seu próprio poder, toma a iniciativa e em seu próprio nome faz milagres e prodígios que
provam que nele a divindade estava presente, mesmo na humanidade ali no meio dos seus. Então, toda a obra de Jesus, desde o momento primeiro da encarnação até sua ressurreição, ascensão ao céu e cumprimento da promessa em Pentecostes, mandando vistosamente o Espírito Santo, é revelação de Deus, comunidade de pessoas que eternamente existem, eternamente se amam. O Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado e o Espírito Santo é o eterno amor. Em Deus se encontra o amante, e por favor entendam bem a palavra, amante é aquele que ama, porque às vezes na linguagem popular, amante é um safado que é mantido em segredo para que ou um marido safado faça safadezas longe de casa, ou para que também o contrário aconteça. Mas aqui amante é aquele que ama, aquele que dá o amor. O eu de Deus ama. O tu que o eu ama é o Filho, o amado. E o nós que une é o amor, que é Espírito. Parece linguagem poética, mas não. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso diz o livro do Gênesis nos primeiros capítulos, quer dizer que Deus tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas e uma boca, igual nós? Não, não é nesse sentido, nunca foi assim, nem o povo do Antigo Testamento entendeu as coisas desse jeito. Nós somos criados à imagem de Deus com capacidade de conhecer, com capacidade de livremente amar, porque o amor, se não for livre, não é amor. Isso é a imagem de Deus em nós. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai revelar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, torna-se mais clara a compreensão da imagem de Deus com que fomos criados. Traduzindo, à medida que você conhece Deus como Jesus revela, você conhece a humanidade e você mesmo. Eu sei que hoje em dia existem algumas narrativas de cunho marxista, sei lá o que, com umas ideias malucas na cabeça, que querem mudar, digamos assim, a afirmação. Querem pegar a frase bíblica que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e mudar os sujeitos e dizer assim: o ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança. Quando olhamos as outras mitologias, parece que esta afirmação fabricada recentemente se verifica. Porque olha, por exemplo, vamos tomar por exemplo a mitologia grega. Vocês já ouviram falar, não é, da mitologia grega? Zeus, Hera, Poseidon, Mercúrio, não, Hermes, é porque eu às vezes confundo, porque a mitologia grega é a mesma de romana, só muda os nomes. Afrodite, não é assim? Esses deuses. Quando a gente olha os deuses da mitologia, eles são projeções das limitações humanas. Zeus, por exemplo, é um marido safado e adúltero, que não controla suas paixões, que se envolve afetivamente e sexualmente com um monte de gente, seja homem, seja mulher. Olha a bagaçada. Hera, a esposa de Zeus, é uma esposa ciumenta, vingativa e que procura fazer a maldade com qualquer um que ela bata os olhos e suspeite que tenha traído com o marido safado dela. Poseidon é um cara que toda hora está brincando com os coitados dos marinheiros, como se fosse um sádico. E assim por diante. A mitologia é uma projeção das paixões humanas, das limitações humanas divinizadas. Então, se os pagãos viam nos seus deuses uma projeção daquilo que eles tinham de pior, o que esperar
desse tipo de religião. Então, sim, poderíamos pegar essa frase recente de que os deuses são fabricados à imagem e semelhança dos seus fabricantes. Isso se verifica. Porém, quando o Deus verdadeiro se revela, não é bem assim. Ele revela um amor diante do qual a gente se espanta, a gente fica sem palavras. Ele revela um amor que toma para si toda a consequência do desamor das criaturas. Ele revela uma sabedoria que ultrapassa qualquer pensamento que qualquer filósofo, por mais sábio que pareça na humanidade, tenha cogitado. Ele revela um doar-se que deixa-nos estupefatos. Não é à toa que na Semana Santa, diante do Cristo crucificado, está a prova cabal de como Deus ama. Se Cristo não tivesse dado a vida, nunca se teria demonstrado historicamente que Deus é amor. Nunca. Ninguém te ama como eu, todo mundo conhece a música. E teve outra delas que eu cantarolei não faz muito dias, o povo está pedindo a letra. Não se preocupe não, depois a gente vai publicar junto às meninas do apostolado, né? A gente faz um ensaio, olha. Eu não te amei com palavras apenas, mas eu te amei com o dom da minha vida. Olha para a cruz e vê meu peito aberto, contempla meu amor nesta ferida. Aí vou botar as meninas todinhas para fazer o coro. Agora compreendi o teu amor por mim, sangue divino do teu peito jorrado, lavou meu pecado, obrigado, Senhor. Toda a vida de Jesus é a revelação de quem é Deus. Toda a vida de Jesus é nos surpreender como Deus ama, como Deus é, como Deus age. Toda a vida de Jesus é nos recordar que se fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados pelo amor, nós fomos criados para amar, como aquele que nos criou, tendo a si próprio como exemplo, como modelo. Deus se revela como uma comunidade de pessoas, portanto, se fomos criados à sua imagem e semelhança, nenhum de nós foi criado para ficar isolado numa bolha. Fomos criados para nos encontrarmos uns aos outros. Fomos criados para dar importância uns aos outros. Fomos criados para que possamos dar a vida uns pelos outros. Fomos criados para fazer o bem. Aí vai se revelar o amor, a sabedoria, a verdade, a justiça perfeita conforme Deus. Eu sei que uma homilia de missa que a gente precisa ser breve, ainda mais no dia de hoje. Para quem nos acompanha de longe, hoje, último sábado, deixa eu olhar aqui para a câmera, fica melhor. Para quem nos acompanha de fora de Frei Paulo, hoje, último sábado do mês de maio, teve uma procissão de motoristas, porque aqui se celebra o mês mariano. Eu passei mais de meia hora ali, meus braços nem estão conseguindo se levantar direito. Dando bênção, jogando água benta em tudo quanto é carro, moto, caminhão, tudo quanto é tipo. Uma festa. Só que a turma fazendo a festa perto de mim, e um monte de pom, 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 pom. Eu nem sei se eu estou falando alto ou estou falando baixo, mas eu estou ouvindo como se fosse 3 vezes mais o volume. A gente procura ser breve, mas de repente eu sou apaixonado pelo mistério da Santíssima Trindade. Hoje eu estou usando os mesmos paramentos que eu usei que recebi na minha ordenação e que usei na minha primeira missa, que foi uma missa votiva à Santíssima Trindade. Eu sou apaixonado por esse mistério, tanto que coloquei o ícone de Rublov, Andrei Rublov, da Santíssima Trindade, como lembrança do dia da minha ordenação e da minha primeira missa.
Então, querendo ou não, a gente tenta ser breve e acaba se empolgando, claro, nem sempre se empolgando, é falando acelerado, alto, vivos ou pulando, e não é nada disso. Aprenda isso, meus filhos. Por mais que eu não consiga explicar tudo, porque a gente jamais vai conseguir, e dizem alguns santos que Deus é tão inefável que até quando a gente estiver no céu, contemplando Ele face a face, a gente não vai conseguir abarcá-lo como todo. Porém, se a gente se abre à graça, coopera com a graça e experimenta essa aliança, Ele em nós vamos entender, mesmo que nos falte palavras para explicar, porque só quando se ama é que você entende o que é amor. Então, se Deus é amor, mas você não ama, você pode decorar todos os livros melhores de teologia, até a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, mas você não vai saber dizer para ninguém quem é Deus. Pelo contrário, quem ama não vai precisar dizer nada. O próprio amor praticado vai ser um anúncio, tal como foi anúncio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio